Espírito Santo, por falar em polícia, a polícia prendeu o ex-companheiro da jovem morta a facadas dentro de casa no bairro Vista da Serra, lá no município da Serra. O filho da vítima presenciou a cena e chegou a dormir ao lado do corpo da mãe. Eu estou falando de uma criança de 6 aninhos. Diná Amorim, 27 anos. Ela foi enterrada hoje pela manhã. A nossa repórter, a Tainara Nascimento, foi quem acompanhou tudo isso. Ela vai trazer informações ao vivo para a gente agora. Um crime cruel, porque aconteceu na frente de uma criança e foi essa criança que atendeu um telefone, porque as amigas de trabalho sentiram falta dessa moça no ambiente de trabalho dela, resolveram ligar para a residência. Uma criança de 6 anos atendeu, né, Tainara? E contou tudo para quem estava do outro lado. Mamãe está morta. Ficou todo mundo desesperado e a Tainara tem mais informações. Boa tarde, Thay. Olha, a gente está com um probleminha ali no áudio da Tainara, ela vai daqui a pouquinho voltar para trazer informações para a gente, porque a Tainara acompanhou o velório, a Tainara acompanhou inclusive o sepultamento também dessa moça, e o principal suspeito é o ex-companheiro dela, esse rapaz que inclusive, coloca o rapaz aqui para mim, esse rapaz que inclusive está no Chilindró e vai ver o sol nascer quadrado. O que você tem de atualização aí dessa história, Tainara, por gentileza? Pois é, Camargão, esse rapaz que você acabou de mostrar a foto é o Dionis Henrique de Souza Marinho, ele que foi preso no bairro São Francisco depois de uma operação aí da Polícia Civil. Isso porque o caso comoveu muita gente, o caso repercutiu bastante. Afinal de contas, nós estamos falando da Diná Marinho, uma jovem de 27 anos, auxiliar de limpeza, e aí ela vai trabalhar todos os dias, com muita garra. Todo mundo que conhece ela, a própria família falou que ela amava o trabalho, lutava ali diariamente, então o patrão percebeu a falta dela, falou: gente, a Diná não veio hoje, pediu para que as amigas ligassem justamente para ela, para ver se tinha acontecido alguma coisa, e foi justamente o filho de Diná, uma criança de 6 anos, que atendeu o telefonema e contou que a mãe estava morta. E não só encontrando a mãe morta, Camargão e amigos do TN, nós estamos falando de uma criança que ficou a noite toda ao lado do corpo da mãe e também testemunhou o próprio pai cometer esse crime. Isso a gente fala agora com segurança, já que a polícia está apontando o Dionis como autor desse crime. Tudo com cerca de 9 facadas. A perícia foi feita inicialmente e foi identificado 9 perfurações, depois do instrumento do crime sendo facada. Nós conversamos agora há pouco com a família de Diná. O enterro aconteceu aqui em Centro da Serra, o velório também, e aí nós perguntamos sobre uma possível motivação, apesar de que, Camargão, que nada justifica um crime tão brutal desse. E há indícios que tudo isso seria por conta de ciúmes. Tem uma dinâmica também, Camargão, porque de início ninguém sabia que era o ex-companheiro. E aí os vizinhos falaram que Dionis chegou lá encapuzado, chamou a criança de 6 anos pelo nome, então os vizinhos já desconfiaram: olha, foi cometido o crime por alguém que conhece a Diná e o próprio filho. E aí esse homem, esse agressor, teria pedido para que a criança de 6 anos saísse da residência, o que de início não teria acontecido, Camargão. E ele ficou lá. A criança de 6 anos ficou no local do crime e chegou a perguntar ao pai: pai, o senhor vai matar a mamãe? Entendendo tudo que poderia acontecer, né, Camargão? Olha, apesar de toda essa crueldade, de toda essa brutalidade, nós preparamos uma reportagem para tentar contextualizar. O Roger Nunes esteve desde o começo acompanhando isso e nós ainda vamos acompanhar a reportagem agora e a gente já traz logo na sequência detalhes contados pela família, Camargão. A vítima foi identificada como Diná Marinho Amorim, morta de forma covarde dentro de casa no município da Serra. Pela manhã, apesar de ser uma avenida tranquila, a região ficou bastante movimentada por curiosos, que acompanharam de perto o trabalho das polícias militar, civil e científica.
A vítima tinha 27 anos e morava de aluguel nessa casa simples aqui no bairro Vista da Serra 1, aqui no município da Serra. Junto com essa mulher também vivia o filho dela, uma criança de 6 anos. Inclusive foi essa criança que atendeu uma ligação hoje pela manhã, após as amigas de trabalho dessa mulher ligarem incansavelmente, pois ela não foi trabalhar. Quando essa criança atendeu a ligação, relatou para as mulheres que a mãe estava morta, que tinha sido executada a golpes de faca. O filho dela de 6 anos atendeu o telefone e elas perguntaram: cadê sua mãe? Aí ele respondeu: minha mãe está aqui morta. Aí elas vieram, pediram a chave para o menino de 6 anos. O menino de 6 anos entregou a chave e aí elas abriram e se deparou com a moça, né, a mãe do menino, já com o pescoço cortado. De acordo com os vizinhos, o assassino que estava encapuzado possivelmente conhecia a vítima. Isso por conta de um detalhe: chamou a criança pelo primeiro nome. A criança falou que o suspeito estava encapuzado e mandou ele sair de perto. Ele não quis sair de perto, dizendo que não tinha medo, e fez isso na frente da criança de 6 anos. Olha, Camargão, infelizmente, é uma criança de 6 anos que sobrou aí para contar com detalhes tudo que aconteceu aí nos bastidores desse crime. Se ela teve a possibilidade de se defender, se houve uma discussão antes, em que momento ele começou a agredir ela com tantas facadas. Nós vimos aí muitos cortes na região do pescoço. Infelizmente é o filho deste casal, né? E ele vai crescer com esses traumas com certeza. Mas hoje à tarde, a Polícia Civil marcou uma coletiva de imprensa justamente para apresentar alguns detalhes da prisão que aconteceu no bairro São Francisco, aqui na Serra de Dionis, ou seja, ele também não foi muito longe logo após o crime, ficou aqui no mesmo município. Inclusive, a polícia já adiantou que encontrou ele caminhando na rua, logo depois de encontrar um carro que seria dele, que estava estacionado. A polícia montou uma espécie de campana e conseguiu encontrar e prender ele ainda caminhando. No começo da prisão, ele permaneceu em silêncio, mas é nesta coletiva que nós vamos saber de detalhes, o que ele vai apresentar, se é que ele tem algo a dizer, né, Camargão? Mas algo também chama atenção, principalmente como nós conversamos com a família, que conta que ela sofreu calada, Camargão. A tia fez questão de mencionar que a família não tinha ciência de outros casos de violência, mas depois do crime, soube sim que Diná já foi agredida, já pediu uma separação, já tentou retornar a esse relacionamento. Ele já havia ameaçado ela em outras ocasiões. Então, neste ano que a Lei Maria da Penha completa 19 anos, a família também mencionou, né, como ela não pediu uma rede de apoio, a família também não desconfiou. Como muitas mulheres, né, Camargão, sofrem caladas também, não compartilham. Então a gente traz ainda na edição de hoje este depoimento emocionante da tia de Diná, também falando sobre a pessoa dela, né? Uma pessoa guerreira, uma mãe exemplar e que também vai deixar muita saudade, Camargão. Esse é o ponto. Não se cale diante da violência que infelizmente você sofre entre 4 paredes. Obrigado, Tainara. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse caso aqui no nosso TN, como ela disse, a entrevista emocionante aqui na TV Tribuna.